Olá pessoal, bem-vindos a mais um Entre Vértebras. Hoje eu estou com alguém especial, é a Tawane, a nossa nova integrante da equipe, fisioterapeuta, que vai trabalhar conosco aqui no Doc Batel, cuidar dos nossos pacientes clínicos, dos nossos pacientes em pós-operatório. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Hello! Então, ó, meu nome, como bem falou, Tawane Furquinho, eu sou fisioterapeuta, já tenho 10 anos de formação. Me formei na Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, né? Paulista, Júlio Mesquita Filho chama. E eu sou formada também, tenho duas pós-graduações. Então, tenho uma em quiropraxia e tenho uma em ortopedia, traumatologia e desportiva. Tanto que eu gosto de contar a minha história, que eu falo que quando eu entrei na físio, eu entrei com a cabeça que eu queria em fazer estética, porque a minha avó ela tem salão, então eu falei, vou fazer estética porque é legal, né? Só que aí, no meu primeiro estágio da faculdade, no primeiro ano eles colocam a gente para fazer aquele estágio observacional, né? E aí Sim. eu acompanhei atletas de taekwondo, que lá em Marília tinha, né, a equipe de taekwondo e tinha o MAC, né, de futebol. Então aí, aquele dia eu falei, não, gente, eu quero isso. Eu me Eu quero. apaixonei pela ortopedia assim, no primeiro estágio da faculdade, falei, é isso que eu Que quero. era trabalhar com atleta. Só que aí entrou um impasse na minha cabeça, quando eu falei que eu queria trabalhar com atleta. Acabei a faculdade, aí na faculdade mesmo eu fiz o estágio em ortopedia, junto com a residência da FAMEMA lá, né, que tinha na minha cidade. Só que eu achava, quando eu me formei, eu achava que por eu ser mulher, eu não ia conseguir trabalhar na área esportiva, tanto por ser mulher quanto por ser pequena. Eu falava, tipo, vão me olhar, vão rir, fora que, querendo ou não, eu linkava muito esporte com muita parte masculina, assim. Então eu achava que Hum, era um mundo muito masculino, que eles não iam aceitar uma mulher trabalhando. Só que olha na minha só. cabeça também eu só conhecia o futebol, assim, né, que era o auge, sempre foi no Brasil. Só que aí no meu último ano de faculdade, que foi 2014, eu abri um CrossFit em Marília. Aí eu comecei a treinar e eu lembro que eles chegaram para mim no último ano e falaram assim, Tawane, a gente quer competir. Na época tinham dois atletas lá, que era o Robson e o Bernardo. A gente vai competir, a gente precisa fazer um treino de mobilidade, de alongamento, a gente precisa de alguém que alongue. Eles, olha, eu pensei em você, porque está no último ano, a gente pode contar como estágio. E aí a gente junta. Eu falei, não, beleza. Aí eu ia lá, só alongar eles, mas eu fazia aqueles Sim, alongamentos bem tradicionais, antigos, que a gente só levantava a estica e perna, puxa. faz a perna de borboleta e puxa. Aí, beleza, aí eu lembro que foi meu TCC, e logo depois do TCC eu fui viajar, e aí eu pedi para um amigo meu me substituir lá enquanto eu viajava. Só que aí quando eu voltei muito aquela insegurança, assim, primeiro que aí eu já estava desempregada, né, que eu voltei da faculdade. E aí eu fiquei naquela insegurança de, tipo, melhor eu ir para a área da estética mesmo, porque agora eles já estão com outro homem lá, não vão querer. Aí eu entrei numa clínica de estética, fiquei 3 meses trabalhando, que aí foi um mês não, um mês de experiência, um mês registrado, outro mês cumprindo a vida. Ah, boa, boa. Subiu assim na carreira, rápido. E uma menina que trabalhava na clínica comigo, ela falava, no começo eu achava ela uma bruxa, depois eu falei que ela foi a luz do meu túnel, assim. Ela falou, meu, a estética não tem nada a ver com você. Aí ela falou, por que você não vai fazer mesmo a pós? Aí foi quando eu comecei a pós, e aí eu falo que Deus botou, iluminou a cabeça dos donos do CrossFit, que eles falaram, tá vendo, você não vai voltar? Aí eu falei ainda, eu achei que vocês queriam trabalhar, quisessem continuar com ele e tudo mais. Eu falei, não, mas eu volto. Aí desde então, foi em 2015, eu comecei a trabalhar com ele. O Robson, todas as competições, todo ano ele sempre foi para competição, então ele sempre entrou no PCB. E aí eu sempre acompanhei ele, e desde já, assim, eu fiz o curso de Quiro, eu fiz só um curso. E aí esse meu professor, ele era físico do Anderon também, e ele já era físico do Rafa Brandão, que é do fisiculturismo. Uhum. Então, aí o meu esse meu professor, ele era de Bauru, e ele falou assim, Tawane, faz o curso, que aí todo mundo ia para Bauru, que é do lado de Marília, assim, né? Ele falou, todo mundo vai para Bauru para eu atender. Ele falou, pelo menos se você estiver aí, eu consigo te passar. E eu, Rafa Brandão de Marília, o Rosa de Marília, o Capiaura de Marília. Aí nisso eu fiz o curso, eu acompanhava muito o André lá, e aí eu comecei a acompanhar o Anderon em todas as competições também. E aí eu Aí no fim eu trabalhei também com o Guimarães, que ele é físico, aí uma vez que ele é físico, que ele é atleta, que uma vez ele foi para Marília, eu acabei conhecendo ele lá, aí eu acompanhei ele no Copa Sur, que ele me chamou, convidou para ir, que aí foi quando ele foi campeão, foi 2022. E quem mais que eu já atendi? Aí depois rolou o convite de eu vir para Curitiba. Para atender Pra... fisiculturista.
É isso. Pra atender fisiculturista. Porque aí eles queriam o quê? Que, né, que foi o Capial que me propôs. O Capial eu conheci ele lá fazendo crossfit. É um segredo dele aqui, ó, tô contando. E ele precisava muito de mobilidade. Ele tinha muita dor no ombro na época, e aí eu falava, meu, você precisa fazer mobilidade, que você não tem. Eu falei, por isso você vai machucar. Aí eu fiz um trabalho com ele, aí ele falou que ele queria que o mesmo trabalho que eu tinha feito com ele, eu fizesse com os atletas de fisiculturismo aqui, porque dava diferença mesmo, principalmente no treino, não só na questão de lesão para tratar a lesão, mas para prevenção. E aí eu vim pra cá junto com ele. Aí, na verdade, ainda antes eu fiz um teste, né? Eu ficava vindo uma vez por mês, eu ficava uma semana. Eu falei, é mais fácil de mudar, né? Eu falei, então, vamos. Que E aí eu tô legal. aqui Olha agora. só, bem-vinda. E aí tem uma história que eu vou te contar. Tem uma coisa. E eu lembro que o ano passado, quando eu comecei a atender aqui, me falaram de você, né? Falaram, é legal que eu conheci o Dr. Antônio, que ele faz crossfit também, ele é ortopedista. Aí eu falei, gente, eu preciso conhecer o Antônio. Aí eu não tinha conhecido, aí no final do ano eu lembro que eu falei pro meu marido e falei para um amigo meu, falei, meu, quando voltar o ano, vou dar um jeito de conhecer o Antônio. Aí no fim a gente se cruzou. Olha só, cá estamos, viu? Falei, Deus CrossFit une escreve pessoas. certo, assim. Que eu falei tanto, meu Deus, que ele falou, vou botar o Antônio no seu caminho. Aproveitar que você é atleta de CrossFit, fisioterapeuta de muitos atletas crossfiteiros, pergunta de US$ 1 milhão. CrossFit machuca? Essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? Eu falo que eu estou em algum lugar, estou no churrasco, todo mundo fala, ainda bem que você é fisioterapeuta, deve ganhar bastante dinheiro, né? Porque crossfit só machuca. Aí eu falo, não, gente, crossfit não machuca. Desde que eu falo que é que nem todo esporte. Se você passar do seu limite, aí com certeza você vai machucar. Mas o que eu gosto de falar do atleta de crossfit mesmo é que eu tenho a impressão que eles têm mais essa questão de prevenção, porque eles sabem que se eles machucar, eles são tão viciados que eles não vão treinar. Boa. Que eles vão ficar sem treinar, e aí por isso que eles se cuidam mais. E outra, que nem eu falo pra eles, a questão da mobilidade. No CrossFit é muito difícil. Se você tem mobilidade, você consegue treinar bem. Se você não tem uma boa mobilidade, você pode até treinar, mas você vai acabar machucando. Então eles conseguem procurar esse tratamento, eu acho que eles têm mais essa noção. E também eles acabam se cuidando mais e tentando tratar, e aí fazendo essa prevenção. E aí só machuca quando eles deixam o ego lá no box, né? Eu falo que quando eles têm que treinar, tem que deixar o ego em casa. Querem mirar só a ponta da pirâmide da performance, esquece a nutrição, né, Aham, o condicionamento metabólico, todo o exato. resto, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que seguir sempre números, ciência, estatística, e não falar do achismo das minhas ideias, que isso não tem valor nenhum. E a estatística, os estudos epidemiológicos, quando avaliam qualquer tipo de esporte e lesão, eles avaliam geralmente número de lesões a cada 1.000 horas de treino, é isso que eles usam. E a gente vê que tem estudos mundiais e tem inclusive do Ian Spray, que foi o trabalho, se não me engano, de doutorado dele, que ele fez aqui do Brasil, avaliando centenas, talvez milhares de atletas, e a média de lesão no CrossFit é a mesma de esportes como futebol, corrida, por exemplo, basquete faz mais lesão, wrestling faz mais lesão, futebol americano faz mais lesão, patins faz mais lesão, né? Então ele não é um esporte que lesiona tanto, né? Uma outra estatística que eu acho muito interessante é que do ponto de vista de matemática, estatístico, a gente tem mais chance de virar o pé andando na rua do que se lesionar no CrossFit. Então, tipo, se eu não faço CrossFit porque lesiona, então rasteje, né? Então, nem caminhe na rua, porque a gente tem risco, isso faz lesão ligamentar, o entorse pode levar até uma fratura, né? Então a Exato, gente porque tem que uma pensar vez em eu números, lembro né? que eu achei engraçado, assim, bem engraçado, né, verdade, porque ela machucou no treino. Ela tava, era no aquecimento, e a gente tava no aquecimento, tinha corrida lateral. Aí a menina tropeçou na corrida lateral e bateu aqui, ó, então cortou. Aí todo mundo falava, ixi, vai Uhum. falar que machucou no crossfit. Ela fez um movimento que todo mundo faz, Sim, que é andar lateral, assim, passar da sim. lateral, ela só tropeçou. E outra coisa que eu achei interessante que você falou também, desse contexto, né, de alimentação, de sono e tudo mais, que eu acho que o crossfit é legal, porque quem começa a fazer crossfit, às vezes ali não gostou tanto, no começo ali tá meio, tipo, engatinhando e tudo mais, mas a partir do momento que ele vai fazendo e ele vai gostando do treino, ele começa a se cuidar em todos os quesitos. Então ele começa a treinar e aí ele sabe que para ele treinar melhor ele tem que comer bem e ele tem que dormir bem.
Então ele começa a fazer tudo isso, e é isso que eu acho legal, assim, do CrossFit, que ele começa a entender todo o contexto para ele treinar bem e para ele prevenir lesão, assim. Perfeito. Já que você tem experiência com crossfiteiro e com fisiculturista, uma outra pergunta que já se fez muito essa pergunta, acho que entenderam e pararam de fazer, mas eu vou fazer aqui para você dar sua opinião. O que é melhor, musculação ou crossfit? Eu acho que não tem o melhor. Eu acho que os dois eles se completam, assim, eles se encaixam muito. Porque para você fazer o CrossFit, eu acho que você precisa de um fortalecimento. Então eu falo que a musculação, assim, ela é mãe de todos os esportes. Então você precisa, querendo ou não, fazer um acessório ali. Quando você pegar corredor, geralmente ele vai fazer um pouco de Um musculação, lutador, lutador todos. vai fazer. Então eu acho que elas se completam. Agora, quando você pensa na parte de alta performance, de rendimento, de você ter um condicionamento melhor, aí é o CrossFit. Agora, a parte estética, se você quer estética, aí você tem que ter musculação mesmo. É. Perfeito, Agora, eu os acho que não dois, dá para eles se comparar, né? completam. Que nem É perguntar, o muito que é melhor, difícil. beach tênis ou tênis? É. Né? Tipo, assim, natação ou polo aquático? Não faz Uhum. sentido, são esportes diferentes, são focos diferentes, né? Houve mais no começo, talvez uns 5, 10 anos atrás, tinha mais esse tipo, mas a musculação é melhor que o crossfit. A musculação é Não. diferente de crossfit, depende do teu Uhum. objetivo, né? Mais uma pergunta. Dor lombar, repouso é o melhor remédio? Não, me livre. Não, não é, jamais, jamais. A hora que eu falo até para meus pacientes, eu falo, gente, a coluna, não só a coluna, como todas as suas articulações, elas gostam de movimento. Elas nasceram para se movimentar. Então, quando você fica em repouso lá, a tendência daquilo lá piorar é tipo muito grande. Então, tem que se movimentar. Até que eu falo para eles, eu falo, você tem que ir contra. Eu falo, vai lá no seu limite, vai na direção da dor, isso, que aí você vai conseguir a recuperação muito mais rápida. Então, assim, o melhor remédio, na verdade, é movimento. Tanto que eu falo para os meus pacientes, quando eles vêm aqui, eu falo, gente, o médico ele te passa um remédio, né? Falei, a nutricionista ela vai te passar a dieta. Falei, eu te passo um movimento, eu tô te direcionando, então você tem que se movimentar, porque esse daqui é o que vai ser o seu melhor medicamento, sempre, movimento. Os estudos mostram que acima de 2 dias acamado, pessoas com dor nas costas, tem um declínio, uma piora do quadro clínico. Uhum. A gente começa já a fazer um processo de atrofia muscular, de denervação, e isso é ladeira abaixo. Então tem que movimentar, movimento é vida, né? Uhum, total, total. Os movimentos salvam a vida. E É. falando em movimento, uma dúvida que eu vejo que muito paciente tem é diferença de mobilidade e alongamento. É a mesma coisa? Não, assim, mobilidade, na verdade, quando a gente pensa em mobilidade, ela é um termo amplo, né? Que a gente está falando em amplitude de movimento. Para todo mundo entender melhor, vamos por assim, eu primeiro vou falar no nosso modo, depois eu falo mais profundo. Então, por exemplo, se você faz esse movimento aqui, isso aqui é mobilidade, certo? Agora, se você pega e puxa aqui e você sente o músculo alongar, aí quer dizer puxar, então aí você está alongando, tá? Mas levando agora para a nossa parte, para a parte mais fisiológica, quando a gente fala mais sobre mobilidade, a gente está falando sobre mobilidade articular, os movimentos que acontecem lá dentro da articulação, tem o rolamento, tem o giro, tem o deslizamento, que aí a gente faz esses movimentos para conseguir fazer os movimentos amplos, né? Que é abdução, flexão, extensão. E agora, quando a gente fala em alongamento, a gente está falando mais sobre o músculo e sobre o fuso muscular e o OTG, que aí a gente está falando de contração e relaxamento do músculo. Então tem essa diferença quando a gente fala em conceito, mas é muito difícil a gente conseguir separar os Uhum. dois, né? Sim. Que nem eu falo, eu dou o exemplo do paciente quando ele tem dor no ombro. Geralmente, quando o paciente tem uma dor no ombro, ele vai ficar mais fechado, ele vai ficar mais protuso, assim. Então, querendo ou não, a articulação dele veio para frente, consequentemente o músculo vai ficar encurtado. Então, querendo ou não, os dois estão ali juntos. São associados. É. Mas não adianta eu também só querer esticar o músculo. Eu preciso É. ter mobilidade da cápsula Uhum. articular, da articulação de uma forma geral, ganhar amplitude de movimento Exato. Que aí o de amplitude uma de forma. movimento, eu falo que ele envolve tanto os tecidos moles ali com alongamento, querendo ou não, a gente mexe com cápsula, mexe com ligamento. Aí a gente também tem a parte da mobilidade da articulação e a gente tem os tecidos moles, que é quando a gente mexe com a face. Então, a amplitude de movimento a gente vai trabalhar isso. Aí eu falo, também não adianta você ter
um movimento absurdo, sendo que você não tem uma estabilidade. Então a Perfeito. gente tem que trabalhar a estabilidade. E para você conseguir ter tudo isso, aí você vai ter um controle do movimento. Aí seu movimento ele vai ser bonito, não vai ter compensação. E aí você vai fazer tudo com qualidade. Perfeito, excelente. Eu penso isso, às vezes as pessoas perguntam, eu preciso alongar ou eu preciso fortalecer? Uhum, Eu preciso dos dois. Não adianta eu ser todo elástico, mas sem uhum, músculo, sem estabilidade, que aí eu vou ter um monte de micromovimento articular que vai fazer gastar cartilagem mais precoce, uhum. eu vou ter tendência a uma artrose precoce, eu tenho uma instabilidade de ombro que fica subluxando, Sim. né? Então eu preciso ter o alongamento, eu tenho que ter fortalecimento para ganhar estabilidade, para ter um arco de movimento correto, mas também não adianta eu ser forte e encurtado, É. que a gente também acaba vendo algumas pessoas aí vão para o outro lado, o pessoal mais Uhum. da musculação, às vezes até da luta, assim, que não trabalha muito alongamento, e aí também tem risco de lesão, né? Por isso que eu sempre falo para os pacientes, quando a gente fala em mobilidade, na verdade a gente está falando em amplitude de movimento. E a amplitude é isso, né? A base, que aí é tanto ali a mobilidade articular, o alongamento e o fortalecimento. Que aí a partir disso você vai ter um movimento de qualidade. Você tem alguma dúvida que teu público queira saber? Yes. Aqui eu quero te perguntar, eu falo que é minha dúvida dos meus parceiros, né? Eu falo de todo mundo e dos pacientes. Quando que o paciente com dor lombar, ele tem que entrar com medicamento, tanto o medicamento quanto a infiltração, por exemplo, e quando que ele tem que ser encaminhado para cirurgia? Boa. Vamos direto assim. Quais são as indicações de tratamento cirúrgico de uma hérnia de disco? Tem 3 indicações pela literatura. Dor intratável. A pessoa que tem uma dor que não melhora, toma remédio, está fazendo fisioterapia, o paciente chega no consultório e senta aqui no sofá pálido, às vezes, dizendo, pelo amor de Deus, doutor, me interna e me opera. Eu não aguento mais, tire isso de mim. Então é aquele paciente que já a gente nem vai esperar um mês, 2 meses, porque muitas vezes ele está com uma dor insuportável. Então esse é um caso. Segundo, é déficit neurológico. É o paciente que vem com perda de força, perda de controle do esfíncter, perda de capacidade de caminhar. Não consigo levantar minha mão para comer, para pentear o cabelo. Então, a gente usa uma escala de graduação de força. Se está muito baixa, isso é um sinal de sofrimento do nervo que pode se tornar permanente se eu perder tempo. Então, a gente também tem uma indicação absoluta ali. E aí a terceira indicação é falha do tratamento conservador. Eu tentei pelo menos 6 a 8 semanas, um mês e meio, 2 meses, de medicação, fisioterapia, repouso relativo, né? Então eu saí assim do impacto de um trabalho que tem uma ergonomia ruim para aprender a fazer movimentos que sejam mais fisiológicos e biomecanicamente corretos. E depois de um tratamento com físio, com remédio, tentei uma infiltração, não teve ainda a melhora do quadro. A gente considera uma melhora de 50% da dor em pelo menos 6 a 8 semanas. Então, tinha nota 10 de dor, passou 2 meses, minha nota está 7, 8 ainda. Estatisticamente, a chance dele melhorar a partir dali é pequena. Aí o paciente já passa a ter indicação. Mas mesmo assim, tem muito paciente que tem indicação, mas ele tem um perfil bom. O paciente diz, não, mas eu ainda suporto, eu tolero, eu quero tentar mais 1, 2 meses antes de eu decidir. E a gente caminha junto com o paciente nesse sentido. Tem paciente que às vezes é ansioso demais, ou ele tem alguma situação, eu tenho uma viagem para fazer daqui a um mês, que ela é fundamental, é minha lua de mel, ou eu vou com a minha família toda para Disney caminhar, eu não consigo caminhar, e o paciente às vezes quer adiantar e dizer, pô, doutor, não dá para me operar já então, para eu garantir que daqui a um mês eu estou 100% recuperado, e aí eu vou fazer essa viagem? Hoje, com técnica minimamente invasiva, dá. Então, hoje a gente também sai às vezes do protocolo estático, Uhum. para avaliar a situação individual de cada pessoa, né? E Então, é isso que eu ia te perguntar também, que às vezes as pessoas me perguntam se é uma cirurgia que eles falam que é tipo carniceiro, se isso, abre muito, se tem muito risco, que a pessoa não vai sair andando, todo mundo tem essa dúvida também. todo mundo tem um parente, um vizinho que operou a coluna, ficou na cadeira de roda, não prestou mais, não caminhou direito, e Teve um que vem paciente que contar falou essas pra mim que ele histórias, ficou né? pendurado, que nem um varal, assim. Isso. Eu falei, meu Deus. Antigamente, né? E a gente, quando fala antigamente, estou falando de 30, 40 anos atrás, eu não estou falando de 2 séculos atrás. Então é algo que ainda o avô, ou a tia, alguém mais velho, às vezes vivenciou isso lá atrás, de cirurgias que eram muito agressivas, ou o resultado era mais sofrível. Hoje, uma cirurgia endoscópica, que é o que a gente faz, cirurgia por vídeo, com furinho na pele, a gente opera, o paciente no mesmo dia está indo para casa andando.
A gente tem uma das grandes vantagens da cirurgia minimamente invasiva, que é a preservação da musculatura posterior. E o problema de uma cirurgia aberta é que muitas vezes a gente acaba cortando o músculo, denervando ele faz uma atrofia, mesmo em alguns acessos que a gente tenta entrar entre planos musculares sem cortar o músculo. Os estudos depois de ressonância mostram que o músculo fica mais atrofiado, a gente fica com dor lombar residual, fica com mais dificuldade de mobilidade. Quando eu entro com uma câmera no meio da fibra muscular sem cortar o músculo, eu acelero muito a recuperação. Então, um atleta, paciente idoso, um profissional liberal, pessoas que precisam recuperar rápido, que não querem ficar encostado no INSS lá por um ano, esses pacientes se beneficiam muito da técnica menos invasiva, né? Será que eu faço outra pergunta? Tudo bem? Vou aproveitar, parece que o jogo virou. Agora é a hora. Isso. Dá também do pós-cirúrgico, que já me perguntaram. Quanto tempo ainda? Porque fica um tempinho ali que eles ficam sentindo dor, né? Principalmente quando tem o nervo ali que tava pinçando. Quanto tempo ainda eles ficam com essa dor, né? Que eu achei muito interessante, muito legal que você me mostrou lá no vídeo no dia da cirurgia, a medula toda vascularizada, né? Que eu nunca tinha visto, porque a medula é branca e ela tava toda vermelha. Isso. Aí que nem se você não me falasse, a gente ia falar, gente, Que negócio é esse? Então, o que acontece é que os pacientes que têm uma hérnia, ela acaba causando dois tipos de irritação no nervo. Físico, pela compressão mecânica de ela estar literalmente apertando e esmagando o nervo. Mas existe um processo químico inflamatório também. Quando a hérnia vaza, o disco rompe, a cartilagem vaza e começa a apertar o nervo, nosso organismo enxerga aquilo como um corpo estranho e ele manda interleucina, bradicina, citocina, um monte de enzima inflamatória, macrófago, tentar dissolver aquele disco. E aí o que acontece é que existe esse processo inflamatório e uma hipervascularização local. Isso inflama, irrita o nervo. Então, quando a gente tira a hérnia, eu tiro a parte física mecânica. Mas essa parte química pode levar em torno de 15 dias, aí 2, 3 semanas, a curva inflamatória para começar a esfriar. Então, tem muito paciente que tem aquele alívio bem significativo da dor imediato pela dor física, mas sobra uma queimaçãozinha, um choquinho, um amortecimento, que vai melhorando ao longo das próximas semanas. Obrigado, gente. É um prazer te receber aqui. E agora contem com a Tawane aí para cuidar de vocês de uma forma ainda mais integral. Estou bastante satisfeito com essa nova parceria. Seja bem-vindo oficialmente à equipe. Arrasou.